E aí, pessoal, estamos novamente aqui na área, hein? Muito boa noite, pessoal. Investidor na área, opa, investidor real na área. Estamos aqui, primeira live de 2024, para conversar com vocês aqui, contar das novidades, muitas novidades, hein? Muita coisa boa vindo aí pela frente, eventos, muita interação, muita ação, né? Pra gente buscar aí ter cada vez mais resultados, evoluir, ter a vida que a gente deseja, prosperar, né? Um abraço para vocês, estamos aqui online às 7 horas e 1 minuto para conversar com vocês nessa que é a primeira live do ano. Boa noite aí pro pessoal que tá entrando. A louca do bolinho, boa noite pra louca do bolinho. A Camila aí, tudo bem, Camila? Laerte, o Léo, boa noite aí, pessoal. Marcos Vinícius também na área. Eu vou chamar daqui a pouquinho aqui, pessoal, a nossa convidada da noite de hoje, que é a Rose, que vocês já conhecem bem, minha companheira aí de eventos, minha companheira aí das lives, minha parceira aqui nas nossas iniciativas aqui. Boa noite, Camila. E a gente vai conversar com vocês sobre um tema muito legal, muito importante, que é sobre comunicação, né? Vamos conversar sobre comunicação, como é que vocês podem fazer com que a comunicação de vocês seja mais efetiva em 2024, né? É um tema muito importante, tenho certeza que isso vai acrescentar bastante na vida de vocês, e a gente vai aqui apresentar para vocês as primeiras iniciativas, o que a gente vai construir juntos aqui em 2024, principalmente falar do evento que faremos agora no dia 20 de janeiro, né? Estaremos aí presencialmente reunidos no evento Propósito, no evento Prosperidade e Propósito, a estratégia para 2024, mais do que simplesmente apresentar para vocês o que a gente deseja, né? Mais do que simplesmente fazer aquela lista dos desejos que a gente faz no começo do ano, o que a gente quer é ajudar vocês a criar uma estratégia para efetivamente conseguir atingir seus objetivos agora em 2024. Então, estaremos reunidos aí, eu e vários convidados, no evento Prosperidade e Propósito, agora no dia 20 de janeiro, evento presencial, uma imersão com vários palestrantes que vão poder apresentar para vocês aí temas muito importantes para que vocês consigam efetivamente construir uma estratégia para em 2024 finalmente fazer com que aquela lista de desejos deixe de ser uma lista de desejos, simplesmente passe a ser uma lista de objetivos, né? Uma lista de metas bem definidas com estratégia, com prazo, com estratégia para você atingir. Por que isso é importante, pessoal? Uma vez que a gente sabe para onde a gente quer ir, né, qual caminho a gente quer seguir, é importante ter uma estratégia. Eu sei que eu quero chegar naquele lugar, mas qual que é o caminho que eu quero traçar? Né? Através de qual caminho? Qual é a estratégia para chegar até lá? Né? Uma vez que eu sei para onde eu quero ir, por que eu quero ir para aquele lugar, é importante pensar em qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho para fazer, para chegar lá. Né? Então, a comunicação é algo muito importante nesse sentido, e a gente vai tratar desse tema aqui hoje. Vamos ver se a minha amiga Rose está aqui na área, que nós vamos trocar uma ideia juntos. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pro pessoal aqui, pro Davi, pra Jéssica, pro César, pro Maurício. Boa noite aí, pessoal. Coloquem aí, por favor, de onde vocês estão falando, a cidade, o estado, o país aí de onde vocês estão falando, pra gente saber onde é que a gente está chegando aí, tá bom? Boa noite para vocês. Eu vou ver se eu já tô aqui com a minha amiga Rose aqui na área, pra gente começar a bater um papo sobre esse tema tão importante que é o tema da comunicação e comunicar de uma forma mais eficiente para você atingir seus objetivos agora em 2024. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Deixa eu ver se a Rose está na área, porque aí a gente já
consigo chamar. Opa, acabou cortando aqui, mas acho que já voltou, né? Daqui a pouco a Rose está na área, pessoal. E aí, queria comentar com vocês a respeito do seguinte. No ano passado, né, em outubro, a gente lançou aqui esse movimento, o movimento do investidor real. E aí muitos de vocês começaram a acompanhar a gente, entender o que é isso, qual é essa filosofia, o que é ser um investidor real, né? Tudo isso que a gente vem apresentando para vocês desde outubro, né? E tivemos aí algumas realizações no final do ano passado. Participei do evento Network Propósito, onde vocês puderam ouvir eu palestrar. A Rose não está conseguindo participar, por qualquer motivo não tá conseguindo entrar. Vamos ver aqui se eu consigo chamar ela novamente. Vamos lá, só um minutinho. A gente já chama a Rose para nossa conversa aqui. Deixa eu convidar ela. Pronto, chegou o convite aqui. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Então, pessoal, como eu vinha falando para vocês, a partir lá de outubro do ano passado, a gente começou esse movimento do investidor real, né? Por que a gente começou esse movimento? A gente quis começar a conversar com vocês a respeito desse tema, a respeito do que é ser um investidor real, como isso é importante para que você possa prosperar. O que a gente chamou de ser investidor real? Investidor real é aquela pessoa que entende de verdade o que é investir, né? Evidentemente que é muito importante que você tenha as suas reservas financeiras no banco para diversos objetivos, para fazer frente a emergências que você tenha, para construir um patrimônio, para você comprar bens que você deseja, sua casa, seu carro, para você poder cuidar, ter segurança para cuidar da sua família, para você poder fazer uma viagem, etc. Evidentemente é muito importante que você tenha reservas financeiras, investimentos financeiros nos bancos para isso, né? Mas a lógica do que é ser investidor real é aquela que apresenta a seguinte filosofia. O investimento mais importante que existe é o investimento que você faz em você mesmo. O investidor real, ele entende isso muito rapidamente, né? Então, quando você começa a sua carreira, é importante que você invista em você mesmo. Com cursos, com mentorias, vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, uma especialização, participe de eventos, palestras, networking, busque mentorias, vai viajar para fora do país para que você conheça outras culturas. Então, tudo isso é investir em você mesmo. Então, quando você entende a lógica de ser investidor real, você percebe a importância de gastar dinheiro com isso, investir dinheiro nisso, com você mesmo, na tua especialização, na tua formação, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, o investidor real é aquele que entendeu a importância disso. Depois, quando você passa a empreender, além de continuar investindo em você mesmo, você vai investir na sua empresa, né? É evidente que sua empresa está avançando, está crescendo, não faz sentido você deixar todo o seu dinheiro aplicado no banco e não reinvestir os recursos da tua empresa. Então, você que é investidor real vai entender essa lógica e vai investir na tua empresa também, né? E aí, no segundo momento, a tua empresa começa a crescer, passa a crescer, e quem é investidor real, dentro dessa lógica, depois que já gerou caixa suficiente para fazer a sua própria empresa avançar, vai começar a investir na empresa de terceiros, você vai virar um investidor. Então, essa é a lógica do que é ser investidor real, é investir na economia real, né? Fazer a economia girar. Você investe em você mesmo, você investe na sua própria empresa, você investe na empresa de terceiros, e assim a economia gira e você vai ajudando o país como um todo a prosperar. Porque a gente sabe que para que o país cresça, a gente precisa abrir empresas. É esse grupo, o grupo de empresários que faz o país crescer. Estamos aqui agora já com a solicitação da Rose para entrar ao vivo com a gente. Agora vai dar certo, ela já está entrando aqui. E vamos começar a nossa conversa aqui com a minha amiga Rose. Olá, Rose. Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Vou bom. Como é que tá o acertar áudio? a câmera aqui, tá ótimo. Com o fone fica tudo maravilhoso, viu? Já ó, deu uma travadinha, mas voltou, Oi. né? Voltou, Vou né? colocar Voltou. aqui no computador, que daí eu fico olhando como é que tá a conexão. Ah, sim. Tudo bem com Que você? tudo ótimo, que alegria poder estar aqui com você nessa live, tendo Alegria. mais uma oportunidade de estar junto. Inclusive, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó, Hum. que eu sou uma aluna dedicada, viu? Olha aqui, ó. Oh, olha aí, o guia prático para a descoberta do propósito. Cara, eu tô Que bom, que muito bom. ligada nessa coisa de propósito, você não tem ideia. Inclusive,
Eu estou sempre falando disso, né, o tempo todo, e também estou vivendo isso, o que é maravilhoso, né? Nem todas as pessoas estão vivendo ainda o seu propósito e a gente está muito conectado com isso, né? E é muito bom a gente poder falar sobre propósito, sobre comunicação e sobre mais um evento que a gente vai estar junto. Já se deu conta que é o terceiro evento que a gente vai estar junto? Olha, em pouquíssimo tempo, hein, Rosa? Eu estava fazendo uma retrospectiva pessoal aqui. O Investidor Real, a gente começou esse movimento no final do mês de outubro, né? Então, a gente tem aí recentemente 3 meses aí falando disso. E já vai ser o nosso terceiro evento, né? Pois é, a gente fez o primeiro em setembro na Avenida Paulista, depois em outubro em Alphaville e agora em janeiro numa região maravilhosa que é o Itaim Bibi, uma das regiões que eu gosto demais e que tem um movimento muito grande, né, para trabalhar essa questão financeira. E a gente precisa muito disso no Brasil, né? É isso, estaremos aqui com o nosso evento Prosperidade e Propósito, a estratégia para 2024. E aí vou poder contar novamente, vou ter o prazer da companhia da Rose, junto com vários outros amigos convidados aí que vão apresentar para vocês aí de que forma a gente pode ser efetivo, né, Rose? Deixar de pegar aquela lista que a gente faz lá dos desejos, né? Lista dos desejos para o próximo ano e transformar numa lista de objetivos mesmo, né? Algo mais concreto, né? Deixar de ficar naquela coisa da lista que a gente escreve e guarda na gaveta e começar a partir para a prática mesmo, né? Eu falo muito para os meus alunos, né? Eu falo, a gente precisa sair do campo das ideias e começar a viver as experiências. E as experiências, elas vão, as experiências, elas vão trazendo a gente para a realidade e aí a gente vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Inclusive, ó, para quem estiver assistindo a gente, tem um aviãozinho aqui do lado. Eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho. Inclusive, vou chamar o pessoal aqui do meu grupo para ver quem consegue acompanhar a gente aqui na live, porque eu amo quando vem as pessoas aqui acompanhar a gente. Então, ó, já manda esse aviãozinho para a gente chamar mais pessoas para esse conteúdo, porque falar de comunicação para mim é uma alegria, falar de propósito também e poder viver isso, né? Igual você falou, todo mundo tem seus desejos e as pessoas têm muito hábito de quando vira o ano, elas colocam um monte de metas e fica o ano todo só na listinha e não vive isso, né? E a nossa ideia é realmente viver isso, que é uma coisa que acontece com a gente, e trazer mais pessoas para viver o real, né? A comunicação real, o evento real, o investidor real. É isso aí. Vamos vir para a realidade, né, Rose? Porque ficar no mundo das ideias gera muita distorção, né? Às vezes a gente fica se pautando no que um ou outro está pensando, às vezes a gente está se preocupando com o que o outro, com o mundo ideal do outro. Se a gente ficar no nosso mundo ideal já não é legal, mas imagina no mundo ideal dos outros, né? Então, assim, vamos vir para a estratégia, para a realidade. Para a Vamos tratar realidade. ali E eu da até quero realidade. saber de você o que te fez idealizar esse evento, porque eu sei que você está aí no movimento, né, que começou ano passado e você já está com uma grande relevância. Eu tenho acompanhado lá a sua participação com o Pablo Marçal, que foi bastante impactante, né? A sua habilidade estratégica de se conectar. E logo depois você trouxe esse movimento que é o investidor real, um movimento de extrema importância num país como o Brasil, onde as pessoas têm muita dificuldade de lidar com dinheiro. Eu também tenho uma série de bloqueios, viu? Estou muito conectada com o seu treinamento, com a sua mentoria, porque eu também preciso melhorar em muitas coisas. E eu quero entender como que você chegou nesse movimento todo. Hoje o nosso país é um país muito deficiente, de forma geral, em educação financeira, né, Rose? Então, assim, o trabalho que qualquer pessoa que tiver aqui na internet, nas redes sociais, falando sobre investimento, sobre finanças, sobre prosperidade, sobre mentalidade voltada a crescimento, é muito importante isso, porque o nosso povo precisa muito escutar sobre isso, porque não é uma política pública tratar desse tipo de assunto, né? Deveria ser, mas não é. Então, todo mundo que fala disso tem um papel muito relevante. E num país com um nível de desigualdade como o nosso, tô muito cansado em atuar dentro da minha profissão e ajudar um certo grupo de pessoas a evoluir, a prosperar, pessoas que já têm uma certa condição financeira, que já têm um certo patrimônio consolidado, e não simplesmente não fazer nada pela população como um todo. E quando a gente fala para as pessoas a respeito de mentalidade, de prosperidade, como evoluir nesse aspecto,
a gente está fazendo um bem para a comunidade como um todo, porque essas pessoas vão ser a semente de novos negócios, vão fazer os seus próprios negócios prosperarem, vão criar novos negócios ou vão dentro das empresas onde trabalham, vão ser uma voz diferenciada lá com relação ao ambiente de trabalho onde elas estão empregadas. Então, eu achei muito importante isso, depois de quase 20 anos no mercado financeiro. Na verdade, esse ano agora eu faço 20 anos já de mercado. E em 20 anos de mercado, eu sempre estive muito fora do online, sempre trabalhando. Eu fui fazer uma conta aí, depois a gente vai falar a respeito da importância que tem a gente de vez em quando parar para pensar em tudo que a gente já fez na nossa trajetória e quantificar isso, metrificar isso, né? Mas eu fui fazer uma avaliação, eu já devo ter ajudado mais de 2.000 pessoas a gerenciar o patrimônio delas ao longo da minha carreira. Mas isso é muito pouco perto do que poderia acontecer no online, né? Então, eu percebi muito claramente que depois de 20 anos de mercado, teria que estar no online para passar essa mensagem para mais pessoas, para que o nosso país cresça e evolua como um todo, para que a gente consiga fazer a nossa população ter uma condição de vida melhor, né? E por que isso? Porque a gente que é cristão, Rose, entende que a gente deve amar o próximo como a ti mesmo, né? Não faz sentido nenhum você querer ter uma vida próspera e não estar nem aí porque acontece do teu lado, né? Então Eu vejo hoje que a gente está nosso principal problema é mudança de mentalidade. A gente precisa ajudar a fazer essa mudança de chave. A gente está no melhor momento do Brasil, né? O brasileiro, graças à tecnologia, à internet, até à pandemia que abriu uma oportunidade maior das pessoas se conectarem com a internet, a gente, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de entender o que está acontecendo no mundo e a gente está começando a usar a internet num lado muito positivo, que é trazer as pessoas para uma realidade que existe e também de uma realidade de realeza, né? Que nós podemos sim mudar a nossa história, né? Eu mesmo sou uma pessoa totalmente improvável e através da comunicação eu consegui muito cedo mudar a minha vida. Mas você veja que interessante, né? Eu trabalhei tantos anos com comunicação sem me dar conta que eu estava sendo preparada de alguma forma para algo muito maior que hoje eu vejo vivendo o meu propósito. E acredito que muitas pessoas, até você mesmo, talvez não imaginasse que você ia ficar ensinando finanças online. E olha que oportunidade que a gente tem e muitas pessoas ainda não estão aproveitando essa oportunidade, né? Às vezes parece que tem muita gente no digital, mas na prática, menos de 10% da população brasileira de fato está utilizando a internet de forma produtiva. A gente ainda vê muita gente usando a internet para ver coisas aleatórias e às vezes não estão se dando conta, né, da importância. Eu, como comunicadora, você falou aí de 20 anos de mercado financeiro, você sabe que eu me dei conta de que eu tenho mais de 30 anos de comunicação? Olha aí, o tempo Que vai passando, a gente coisa, vai acumulando gente, que horas que coisa vão. doida. Eu comecei a trabalhar com comunicação tão cedo. Com 9 anos eu já fazia teatro, com 12 eu já me apresentava sozinha no palco. E aí, vamos colocar, eu não ganhava dinheiro porque eu era criança, mas com 16 anos eu já ganhava dinheiro dando aula para empresários. Depois, com 19 anos, eu entrei na televisão. E aí, quando eu vejo assim, quanto tempo eu trabalhei com comunicação sem ter ideia que comunicação era muito mais do que eu fazia. Eu ganhava dinheiro me comunicando, atendia várias empresas e não sabia que tudo era um treino para que quando eu clarificasse meu propósito, eu tivesse mais habilidades de comunicação. Eu nunca imaginei ensinar comunicação para ninguém, porque Perfeito. eu não sou aquela pessoa que tinha bloqueio. Eu não tenho aquela história triste, né? Tipo assim, ó, eu era gaga, eu era fã, eu tinha medo e de repente um dia eu não, sempre foi muito natural para mim me Sim, comunicar. sim. E no passar do tempo, assim, eu fui percebendo o quanto a comunicação, primeiro, é importante para as pessoas prosperarem. Se você não tiver uma boa comunicação, muitas vezes você não vai vender o seu produto, você não vai conseguir mostrar o que você tem de melhor, porque você tem dificuldade de se comunicar. Então, a importância da gente se comunicar. E outra coisa, a importância da comunicação real. Com o passar dos anos, eu comecei a entender que comunicação não é só falar, existem níveis de comunicação.
E a comunicação real, ela é uma comunicação diferente. Eu até comento assim para as pessoas, né? Oratória, quando você busca a origem da palavra, ela vem de oração. Ou seja, existe uma conexão espiritual na comunicação que abre o seu canal de percepção e faz a fonte falar através de você. Então, existe sim um lado espiritual na comunicação. Existe o falar, níveis diferentes, mas existe também um lado espiritual muito forte. Inclusive, para quem não é muito ligado, a comunicação ela tem uma vibração frequencial. E a Olha aí. comunicação ela é muito utilizada, inclusive, para enganar as pessoas. Então, agora a gente vive isso no Brasil, né? A gente tem presenciado aí o que chamam de narrativa, é o tal do sofismo. Você conta uma mentira de forma tão verdadeira e contundente que você é capaz de fazer uma pessoa acreditar que o errado é certo e ela não sabe que ela está sendo enganada. É muito louco isso, né? E muitas vezes as pessoas acabam às vezes gerando até um pouco de falta de vontade de se aprofundar nesse tema, né, Rose? Até por causa disso, né? Às vezes você vê pessoas com poder de comunicação usando isso de uma forma Errada, deturpada, deturpada, é. e aí algumas pessoas ficam até com asco, né? Não, às vezes você vê alguém com alto poder de comunicação e só pelo fato dessa pessoa ter muito poder de comunicação, você já começa a achar que é uma pessoa que está ali para ludibriar alguém, né? E aí às vezes a gente tem que entender que o poder de comunicação, as suas ferramentas de comunicação, elas são apenas isso, ferramentas, né? Não dá É, pra gente, não é algo positivo ou negativo, né? É simplesmente uma forma, um recurso que você tem para fazer alguma coisa, né? a comunicação ela é a ferramenta mais importante que existe no mundo. É só você Sem dúvida. procurar no princípio. E Deus disse: faça-se a Foi. luz. E Deus disse, e sempre Deus disse. Depois, quando você estuda, por exemplo, a Bíblia, indiferente de religiosidade, se você estudar a Bíblia como um livro de muita profundidade, Deus fala o tempo todo com os grandes personagens da Bíblia, que são personagens reais, né? Mas eu falo assim para a pessoa entender que existia uma comunicação diferenciada e até hoje é assim. Os meios de comunicação, eles dominam o mundo. Desde que a comunicação se tornou uma ferramenta que quem manda na comunicação e na mídia é a publicidade, né? Quando você estuda sobre isso, você vê o quanto a comunicação é importante. E hoje, com o digital, a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas desenvolverem a comunicação delas. E através de uma comunicação eficiente, você vai, primeiro, melhorar a sua autoestima, porque não tem coisa mais maravilhosa do que você falar e ser compreendido. Eu faço todo dia de manhã, eu estou com um projeto no YouTube chamado Projeto Resgate, onde eu trago conhecimentos diários de mentalidade, de prosperidade, e a gente faz leituras. E é muito louco, porque eu leio os livros e vou parando e comentando. Se você lê correndo, você nem sabe o que você está lendo. Então, você conseguir falar, entender, conversar bem, se comunicar bem, primeiro que aumenta a sua autoestima, aumenta a sua capacidade de aprendizado, porque tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado, é só pelo método que elas utilizam. Se mudar o método, mudar o jeito de comunicar, você já vai absorver mais a comunicação. E aí você conseguir falar com segurança, você dominar as palavras, você dominar as emoções, porque a nossa comunicação está muito mais voltada com as nossas emoções do que com a palavra e com aquilo que a gente fala. A maneira como a gente se comunica de forma não verbal, ou seja, o nosso corpo ele fala muito mais do que as palavras. Quando você domina isso, você tem uma mudança muito grande de nível de comunicação, de nível de network, porque você passa a acessar outros ambientes. Assim como, se você domina as finanças, você também muda de mesas e passa a acessar outros ambientes, né? Quem nunca entrou em problemas financeiros no nosso país, muitas vezes, por quê? Porque interpretou errado uma negociação, porque interpretou errado. A gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente foi educado para fazer investimentos ruins, como poupança, por exemplo.
é o pior investimento que tem e muita gente até hoje no Brasil acredita que é o melhor investimento. Então você veja o poder da comunicação, né? Você não Pois é, entende, até. logo você não domina, você acredita no que você ouve. Exatamente. Exato, a Thaisa está perguntando para a gente aqui, Rose, qual é a data do evento? Thaisa, vai ser o nosso evento, será no dia 20 de janeiro, tá? O evento de prosperidade e propósito. A estratégia para 2024, porque a gente não quer passar um dia inteiro de imersão com vocês, falando só de teoria, a gente quer que vocês partam para a criação de um plano estratégico, para que aquilo seja de fato um evento transformacional, vai transformar a realidade de vocês a partir daí, seja o start para uma nova realidade em 2024. Então a gente tem esse compromisso com vocês, de criar um plano estratégico com vocês ali, depois de terem recebido todos os conteúdos no dia 20 de janeiro. Depois de passar por essa imersão toda, a ideia é que você tenha mais clareza de qual é a estratégia que você vai seguir em 2024 para perseguir aí teu propósito, para passar o ano, ao longo do ano, vivendo na direção do teu propósito. Porque o propósito, pessoal, não é simplesmente o lugar que eu preciso chegar, uma meta que eu preciso chegar lá no fim. É muito mais sobre como você vai viver a sua vida, né, ao longo do percurso. Então, dia 20 de janeiro, Thaisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Rose, do pessoal. E isso, enquanto isso, ó, já quero falar do parabéns aí pela sua escolha das pessoas que estarão no evento, porque são pessoas de alto nível. Sim. Fiquei muito feliz porque muitas dessas pessoas eu conheço pessoalmente. Quem eu não conheço pessoalmente aqui, eu conheci na tua aula, né, que é a Anne Leide, de uma sabedoria incrível. Então, assim, eu achei muito boa a escolha das pessoas que estarão no evento. Por exemplo, o Felipe, que é da X-Grow, né, uma pessoa fantástica, que hoje faz parte do maior ecossistema da América Latina, que é a plataforma internacional do Pablo Marçal, e ele é uma pessoa aí que consegue desenvolver um trabalho incrível. A X-Grow hoje é uma das plataformas mais fortes que tem no mercado, que hoje é do Pablo Marçal, né, que é o maior influenciador da América Latina e que faz os maiores números de vendas, uma coisa absurda, e entende bastante, né? Então, ter ele no evento é muito bom. O Gerson Gama, eu não conhecia tanto o trabalho dele, eu conheci ele de vista na plataforma, mas achei fantástico ele entender tanto de anúncios online, as pessoas quase não estão aproveitando isso ainda no Brasil, então vai Sim. ser uma oportunidade da gente fazer um network de alto valor. Já conheço o Whindersson, já tive a alegria de conviver com ele lá na plataforma, e que alegria saber que ele vai estar nesse evento, uma pessoa assim de muita superação, de muita experiência. Então, assim, você está levando pessoas muito relevantes para o evento, e eu quero até avisar as pessoas que vão estar no evento, que já entrem em contato aqui, ou comigo, ou com o Jader, para pegar o link para poder adquirir o convite e convidar outras pessoas. E que vocês se lembrem o seguinte, gente, eventos presenciais, eles são oportunidades de network. Porque ouvir por ouvir, você ouve uma live, não é isso. Lá a gente vai ter um conteúdo direcionado e a gente vai ter as conexões presenciais. Todo evento que eu vou, é impressionante. Todo evento que eu vou, Jader, eu faço alguma conexão que me traz algum negócio depois. É algo É isso, a assim gente, impressionante. ah, Por isso que eu falo tanto de network, né? muitas vezes a gente não tem na hora ali, né, Rose? A gente não tem a noção real do que vai acontecer, né? E às vezes você faz uma conexão com alguém e às vezes é no dia seguinte ou uma semana depois que vai surgir a oportunidade de você interagir com aquela pessoa e daqui a pouco tá saindo um negócio, uma parceria, qualquer coisa do tipo. Então, eu fiquei muito feliz também com a definição aí dos palestrantes, porque eu tenho certeza que as pessoas que serão atraídas aí por esses palestrantes são pessoas que têm muito a agregar também, né? E aí nessa questão, muita gente não se comunica bem, Rose, porque acha também que não tem o que agregar, né? Não, mas o que que eu vou falar? Eu vou falar por quê? Saibam que é o seguinte, Muito pessoal, bom você falar isso. todo mundo tem muita coisa para agregar e às vezes é uma frase que você diz que pode mudar completamente a vida da outra pessoa e fazer ela destravar algo na mente dela ali, fazer ela começar a pensar diferente e mudar completamente a realidade daquela pessoa. Então, assim, todos nós temos que nos comunicar, temos muito a acrescentar, estamos sempre na posição de quem está aprendendo e quem está ensinando. Então, o network lá, tenho certeza que vai ser um networking muito qualificado. Como a Rose falou, isso é uma das coisas mais importantes do evento. Outra coisa muito importante é você estar naquela frequência, e hoje em dia,
como a gente vive num mundo, né, Rose, muito onde a gente recebe informação de várias fontes ao mesmo tempo e a nossa atenção está sempre sendo demandada de diversas formas, né, tudo ao mesmo tempo agora. Quando você vai para uma imersão dessa, você consegue, de certa forma, se desconectar do restante e passar aquele momento ali pensando efetivamente nas coisas que são importantes para você, né? Então, onde você deseja ir, por que você deseja chegar, ou por que você deseja trilhar aquele caminho. Então, tenha clareza do seu propósito. Depois a gente vai partir para o mapa estratégico, para falar de estratégia mesmo. E também vamos falar de gestão de recursos, para que você, no meio do caminho, não desperdice os recursos que você começa a obter, seja lá recurso financeiro, como o seu próprio tempo, né? Então, a união dessas três coisas, do propósito, da estratégia e da gestão de recursos, é o que a gente faz a gente entender que ter convicção de que o que a gente tem para apresentar para vocês é algo concreto ali, que vai fazer, a partir daí, mudar o jogo de vocês para 2024, né? Ó, a Camila tá falando assim, comunicação existe mesmo sem ninguém falar nada. Exatamente, É, Camila, a isso aí. comunicação ela existe no mundo e hoje tem uma ferramenta muito especial que você comentou assim, a pessoa às vezes não se sente relevante o suficiente, ela não imagina o poder que tem por falta de usar o storytelling, que é uma forma de você contar a sua história. E quem sabe entender isso faz toda a diferença. É muito interessante, porque vamos pegar um exemplo aqui de um dos palestrantes que vai estar com a gente, né? O Diego Fabrício, ele é um rapaz extremamente atuante no digital. Ele tem uma alta performance nos hábitos, ele é um cara que treina, eu conheço ele lá da plataforma, né? Uma pessoa que tem um network incrível, um cara que convive com o Pablo Marçal muito próximo, e ele é um cara que ele tem hábitos extremamente valorosos. Tem um monte de gente que treina e não aproveita isso para nada. E ele treina, ele aproveita toda essa experiência dele, ele ajuda pessoas e ele é um cara que foi se destacando. Aí ele foi lá, escreveu, virou gestor, virou mentor. Então, assim, a gente tem múltiplos propósitos na vida. Vai depender de você perceber a sua história. Eu falo muito para os meus alunos que o nosso propósito está ligado à nossa história. Se você colocar a sua história inteirinha, você vai descobrir uma série de habilidades e uma série de coisas que foram sendo treinadas na sua vida. É muito bom a gente falar disso, porque tem pessoas que pensam assim: ah, eu não gosto do que eu faço, eu quero mudar de área. E às vezes você não precisa mudar de área. Você tem que usar as suas experiências e habilidades, porque é ali que está o seu propósito muitas vezes. Então não adianta a pessoa querer inventar uma coisa que ela nunca fez na vida para ela ter um resultado se a própria história dela já carrega um monte de conexão, mas ela não sabe contar a história dela. Se ela souber contar a história dela, todo produto de sucesso no mundo tem uma história por trás do produto. As pessoas não compram produtos, elas compram histórias. As pessoas não se conectam com preço, com produto. Parece que é isso, mas não é não. As pessoas se conectam com história. Tanto é que as novelas são grandes ferramentas de vendas. Novela, filme, por quê? São histórias contadas de uma forma instigante que faz você acreditar em coisas que nem são verdades. É só uma história. Imagina você podendo usar a sua história pessoal, criar um storytelling da sua própria experiência, o quanto não vai valer um produto ou serviço que você tenha, só pelo fato de você saber contar a sua história. Então, a comunicação ela precisa ser desenvolvida em todas as esferas, porque esse vai ser o grande diferencial. A Camila está falando aqui, ó, no momento que você melhora a sua comunicação, você passa a valer mais no mercado. Exatamente, porque produto por produto, quase todo mundo faz as mesmas coisas. Agora, a história por trás do produto, ela é única. É isso aí. A Tainá, Rose, está perguntando para a gente aqui quais as estratégias que vão ser abordadas no evento. Então, Tainá, o que acontece? Primeiro, a gente tem que falar, não tem como a gente avançar se não discutir a questão do propósito, porque são estratégias para que você leve uma vida direcionada ao seu propósito, né? Então, uma vez que você passou a ter mais clareza disso, a gente vai criar um plano estratégico. Como é que é esse plano estratégico? O plano estratégico, ele, ele tem que fazer você entender o que é importante na tua vida e o que não é. Então, a Rose falou de hábitos aí. Você tem que fazer uma checagem dos seus hábitos para entender quais os hábitos estão fazendo você avançar e quais estão puxando você para trás. Então, a gente usa uma ferramenta que é bastante comum, mas que ela precisa ser
complementada com outras ferramentas. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da roda da vida, né? Então, você vai separar lá a sua vida em diversos blocos, pessoais e profissionais. Só que aí, depois disso, você vai fazer um exercício para que cada um desses blocos, que você possa dividir aquilo dentro em projetos. E esses projetos em certas atividades. O pessoal fala muito, Rose, em equilíbrio, né? Ah, porque você tem que ter uma vida equilibrada. Isso é uma balela gigantesca. Duvido aqui que vocês, se vocês separarem aqui a roda da vida de vocês em oito grandes blocos, que vocês vão dizer que a vida de vocês é 100% equilibrada em todos os oito. Ninguém consegue fazer isso. A vida é rebalanceamento. A vida é você estar constantemente ajustando a sua rota. Então, o que a gente vai apresentar para vocês é como fazer estrategicamente um rebalanceamento de energia dentro desses diversos blocos que você tem na tua vida. Então, você tem o bloco profissional, você tem o bloco da tua saúde, dos teus relacionamentos. Então, tudo isso, você tem que periodicamente fazer um rebalanceamento disso. E ver onde você está avançando mais, onde você está avançando menos, onde você está travando, quais os hábitos que você tem que mudar para continuar avançando naquele bloco, quais habilidades você tem que adquirir. Então, o que a gente vai mostrar, Tayana, é como fazer isso na prática, né? Você tem que primeiro criar essa estratégia e depois ter a capacidade de periodicamente ir ajustando isso. A gente sugere que semanalmente você faça assim como num domingo, por exemplo, você vai planejar a tua semana. Então, periodicamente você tem que pensar onde é que você vai botar mais energia, onde é que você vai tirar mais. Muitas coisas, às vezes, no começo, demandam muita energia da gente para a gente transformar aquilo num hábito. Mas depois que a gente transforma, aquilo entra no natural. Não é uma coisa que você dirigir. Por que a gente dirige falando no telefone, fazendo reunião, vendo YouTube, fazendo um monte de coisa que nem devia fazer, inclusive? Mas por que a gente faz isso? Porque aquilo já entrou no automático. Você nem está percebendo que está dirigindo, né? Você está conversando, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque aquilo já foi para automático. Então, é isso. Quando a gente fala em plano estratégico da vida, é isso. Pessoal, eu sou do mercado financeiro, o pessoal gosta muito de falar de planejamento financeiro, né? Vamos fazer um planejamento financeiro. Evidentemente que é muito importante você ter um planejamento financeiro. Mas será que é só a parte financeira da tua vida que você tem que planejar? E todo o resto? Todo o resto, às vezes, muitas vezes, a gente acaba vivendo nossa vida como passageiro da própria vida, ao invés de ser o piloto que está consciente aí para onde está caminhando. Então, um dos objetivos, Tayana, desse nosso encontro agora no dia 20, é mostrar para você como você faz para criar esse mapa estratégico da tua vida e ir ajustando isso periodicamente. Não é isso, Rose? Porque se a gente Exatamente. não tiver o mapa, como é que a gente faz? Para onde a gente vai? Muito bom você falar disso, porque assim, ó, eu faço muito treinamento e mentoria, eu estudo bastante, eu também dou aula. Então isso gera para a gente muitas experiências. Cada vez que eu participo de um evento, cada vez que eu participo de um treinamento, eu pego novas ideias. Por exemplo, eu criei um método recentemente que chama Monetizar o Propósito. E ele é baseado em como eu descobri o meu. E você traz o guia prático do propósito, que foi a maneira que você descobriu o seu. E eu tô achando encantador, porque a tua experiência é completamente diferente da minha Uhum. e as duas funcionam. Não tem. Então, com o seu guia prático, eu vou começar a olhar para o propósito voltado para as finanças, que é uma área da minha vida que eu preciso desenvolver mais, porque eu sempre fui muito boa com vendas, mas eu lembro que a primeira vez que eu ganhei muito dinheiro, eu fiquei completamente perdida porque eu não sabia investir. E isso me gerou assim uma grande frustração, porque eu tinha dinheiro e não sabia como usar. E agora com o seu treinamento, que eu também sou mentorada do Jader, minha cabeça está abrindo. Eu vou falar, gente, no começo é desconfortável, porque tem gente que acha que planejar o financeiro é ficar contando moedinha, anotando balinha. Gente, isso não é. Então, você precisa mudar a sua visão de dinheiro, porque a visão da gente muitas vezes é tão limitada, porque a gente não convive com a realidade que o Jader convive. Então, assim, está sendo um destravar, porque ele está trazendo informações que eu nunca convivi de perto com alguém que tinha esse conhecimento financeiro. Então, para mim, está sendo maravilhoso, porque assim, cada um domina algo. Por exemplo, eu domino muito a comunicação, as vendas, mas não quer dizer que eu não tenha nada para aprender com isso. Eu sempre tenho coisas a aprender. Agora, as finanças, para mim, é uma grande dor, porque eu sei fazer dinheiro, mas eu ainda não tenho essa habilidade de multiplicar o dinheiro e de fazer a renda passiva com tanta habilidade, e eu quero ficar muito boa nisso.
Pois é. Então, nisso, o Jader tem me ajudado demais. Essa Percebam, pessoal, troca de porque experiências é é importante, né? isso. É isso aí. Percebam o porquê da gente estar conectando essas três coisas. Clareza do propósito, agir de forma mais estratégica, mais intencional no seu dia a dia e a gestão dos recursos. Para você também não deixar tudo que você construiu ir por água abaixo, porque você não está sabendo gerenciar os recursos. A Rose colocou um ponto muito importante, mas talvez o mais importante de todos, e tá inclusive, esse é inclusive o motivo pelo qual o evento chama Prosperidade e Propósito. Porque muita gente, Rose, às vezes acaba criando uma espécie de conflito que não existe, na verdade. Pô, mas eu preciso, eu não posso viver minha vida buscando meu propósito, fazendo meu propósito na realidade, porque eu preciso ganhar dinheiro. Esse conflito, pessoal, ele não existe. Tá no mundo das ideias, não está no mundo real. Não há nenhum conflito entre viver a sua vida fazendo com que o seu propósito transforme a realidade e ganhar dinheiro. Pelo contrário, é quando você consegue colocar as duas coisas em sinergia que o negócio explode. Então, não é à toa que a gente colocou o nosso evento com esse nome, de Prosperidade e Propósito. Gente, Porque tudo é treino, né? tudo é treino. Não É tem, não, treino. né, quando você consegue viver dessa forma, ninguém pode te parar. Porque a Ó, prosperidade é uma retroalimentação de uma coisa com a outra, né? sim, eu tô vendo aqui a Tayana falando assim que eu sou fera na comunicação. Eu acho um barato isso, né? Porque as pessoas me elogiam muito na comunicação e eu falo assim, gente, não é talento. Não, mas você fala bem. Como que a pessoa não vai falar bem se há anos eu faço isso? Seria ruim se a pessoa falasse, você não fala bem, Tudo é porque são treino. muitos anos. Tudo é treino. Eu não nasci comunicadora. Ninguém nasce vendedor, ninguém nasce. Gente, olha, recentemente eu estava no chamado dos generais, que foi o evento que aconteceu no estádio da Portuguesa, com o Pablo Marçal, né? Como eu sou lá do ecossistema dele, é normal que muita gente me conheça por causa dele. E ele estava mostrando um vídeo que foi a primeira live que ele fez no YouTube. E você olha para ele, não é a mesma pessoa. Isso faz pouco tempo, menos de 5 anos. Você olha um rapaz completamente perdido, inseguro, assustado, com muita dificuldade de falar, com pouca autoridade, até retraído. Aí você vê hoje, o cara é uma máquina, aí você fala, nossa, como ele é bom. Gente, isso é treino. É, Hoje mesmo eu estava numa horas de voo. mentoria com ele, foi muito engraçado, porque justamente ele estava falando sobre storytelling, né? Como é importante a gente contar a nossa história de uma forma interessante. E como eu estou muito ligada nessa coisa de propósito, eu comecei a rever a minha história, porque eu não tinha ideia que muita coisa que eu fiz era interessante. E aí eu comecei a fazer cálculo, que eu tenho meu lado analítico. Cara, eu tenho mais de 50 mil horas só de locução. Tira live, tira televisão, tira os comerciais que eu já fiz, as gravações, só locução. Você tem noção do que é isso? Então, assim, como que a pessoa não vai desenvolver? Tem que desenvolver. Já entra Tem que naquela, desenvolver. aquilo que eu falei de dirigir, né, Rose? Quando você começa a ter que falar, apresentar, se comunicar com alguém, você já entra meio quase no piloto automático, já entra ali no que é o script que você já assimilou Você naturalmente, já você faz tem sem um nem ter que pensar. repertório. Você tem um Tem um repertório. repertório. É bem isso. É Por isso. exemplo, se eu for me comunicar na rádio, se for AM, eu vou falar de um jeito. Se for FM, eu vou falar de outro. Se eu for fazer uma live, é outra maneira de comunicar. Se eu for apresentar um programa de TV ao vivo, se for de entretenimento, eu vou falar de um jeito. Se eu for gravar um comercial, eu vou falar de outro. E eu atendi muitas empresas diferentes. Imagina você fazendo isso todo dia, então você já tem um repertório na cabeça. É igual cantor, né? Cantor, ele tem o repertório do show, mas se você pedir uma música a mais, ele tem um monte já na cabeça. Então você vai treinando. E o que se espera é que você vá ficando bom com o tempo, o que é natural. Então eu falo isso por quê? Para as pessoas desmistificarem, porque quando a pessoa olha para você e fala, nossa, você é tão talentoso, parece que você não teve esforço nenhum, né? Parece que, É nossa, verdade. saiu Foi a falando. Gente, dádiva não é não. divina Não. e você foi escolhida na Terra para ser alguém com altíssima capacidade de comunicação.
todo mundo tem todos os dons e todas as qualidades, pessoal. Todos nós temos todas as qualidades, podemos fazer o que a gente quiser. É que às vezes muita gente não tá afim de cavar o tanto que precisa para achar água dentro do poço, né? No fundo do poço, né, Rosa? Às Sim. vezes você começa a cavar, você tinha que cavar mais um pouquinho para a água aparecer. Aí você para na hora e aí você não acha água. E tem gente que Pode, cavou muito mais que você. E sim, aí pode quando a ter pessoa tá lá com gente. a água jorrando, você acha que é só para ela. Pode ter gente que tem mais habilidade, tá tudo bem. Por exemplo, eu não nasci tímida, então eu não posso falar de timidez porque eu nunca fui tímida. Isso não significa que eu nunca tive dificuldade para me comunicar. Eu, quando criança, eu era fechada, eu não queria falar com as outras crianças, eu não gostava, eu queria ficar isolada no canto. Então eu também tive meus desafios. Eu falo às vezes sobre isso, falei agora recentemente num podcast que eu fui lá em Alphaville, onde eu fui entrevistada. É tão difícil alguém me entrevistar, normalmente eu que entrevisto as pessoas, né? E eu estava falando assim que a minha maior dificuldade na comunicação foi quando eu tive que dar aula com 16 anos, porque eu não queria, eu não sentia confiança, eu não sentia segurança, eu era completamente insegura para dar aula. Uma coisa é você dar aula para os amiguinhos da escola, outra coisa é você dar aula para empresário. Eu fiz isso com 16 anos. Ali eu passei mal-estar, eu passava mal, eu ficava nervosa. Foi um sofrimento. Eu lembro que eu ficava contando os dias para acabar aquele período que eu tinha que dar aula, porque eu só fiz aquilo porque eu precisava, eu não queria fazer aquilo. Então, assim, nem tudo foi só a parte bonita. Teve o outro lado. Eu não sei no teu caso como que foi a tua história, até se você puder compartilhar é bom, porque a gente vê você hoje próspero, dominando nas finanças, mas aí eu te pergunto, você veio de família rica? Você nunca perdeu dinheiro em investimento? Compartilha isso com a gente. Ah, Rosa, a gente, depois de 20 anos, a gente já passou por muita coisa, né? Minha família é uma família de origem humilde. Tudo que a gente conquistou foi através de muito estudo. Meus pais sempre foram muito dedicados nesse aspecto aí. Construíram a vida deles através de concurso público, tanto meu pai quanto minha mãe. E nós lá, os três filhos, eu sou o mais novo dos três, os três também foram por esse caminho, né? Eu trabalhava num banco onde eu passei através de concurso público e fiz minha carreira toda lá. Então, não, a gente sempre se dedicou muito ao estudo, né? Só que essa questão do que é estudar, isso mudou um pouco de figura, né? Antes a gente era muito focado em estudar certas matérias, né? E hoje em dia a gente já entendeu que tem muitas outras coisas para conhecer, né? Estudar o comportamento humano, estudar algo como as finanças. Então, isso ficou um pouco mais amplo, mas essa curiosidade, esse interesse por conhecer e adquirir conhecimento e informação e para fazer aquilo ser útil na minha vida, isso foi desde cedo que foi despertado por conta da minha família mesmo. E nas finanças, a gente já eu sou uma pessoa que já fez muita coisa diferente na vida, tanto no mercado financeiro quanto fora dele, com outras iniciativas de empreendedores, já muitas coisas, além da Ibotirama, que é meu negócio principal na área financeira, tem uma segunda empresa que eu movo também, que é uma startup. Então eu sempre fui um cara muito curioso que buscou sempre conhecer coisas muito diferentes. É importante, pessoal, a gente conseguir ter uma trajetória onde você consiga se consolidar como alguém relevante no teu segmento, é o meu caso no mercado financeiro, mas ao mesmo tempo é importante você ter a capacidade de conhecer outros temas, porque você nunca vai ser capaz de imaginar que aquele conhecimento que você adquiriu no momento anterior da tua vida vai ser útil para você nessa circunstância nova. Só quando aquilo acontecer que você vai ver, não, mas agora eu sou capaz de fazer isso aqui por causa daquela experiência que eu tive que lá atrás talvez eu achasse que tivesse sido inútil. Então, assim, a gente sempre tem que conhecer outras áreas além da nossa e evidentemente, achar um eixo principal ali para você se tornar alguém relevante dentro da sua área. E aí, Rose, até por conta da minha obrigação profissional de conhecer muitas coisas até para tirar as dúvidas dos clientes e ajudá-los a seguir certos caminhos, eu já fiz muita coisa. Então, tudo que o pessoal conhece aí de day trade, investimento em criptomoedas e tudo que você puder imaginar, tudo isso eu já experimentei na prática e já ganhei muito dinheiro com muita coisa, já perdi muito dinheiro com muita coisa também. Então, Como que você lida com a perda financeira, Jader? qualquer perda na vida, Rose, na verdade, não é bem uma perda. Acho que se a gente encara dessa forma, a gente às vezes fica remoendo coisas que aconteceram no passado e não consegue avançar. Então, a gente tem que encarar uma perda financeira, a gente tem que encarar como aprendizado.
errar na vida é muito importante, a gente tem que errar toda hora, quanto mais você errar, melhor. Mas erre em coisas novas, em coisas diferentes. Errar a mesma coisa, nas mesmas coisas, você está falhando, você está repetindo os erros das mesmas coisas. Aí não faz sentido nenhum. Então, perdas financeiras servem para que você aprenda o que você deve ou não fazer, né? Então, nunca invista em algo que você não conheça, ou nunca corra um risco que você não pode correr. A gente fala risco de ruína, né? Você não pode correr um risco que vai causar um prejuízo para você, para sua família, a tal ponto que vai acabar com a sua vida, vai te causar um transtorno gigantesco. Você não pode correr esse tipo de risco, né? Então, você vai aprendendo isso como? Perdendo, né? Então, toda perda financeira ou de qualquer outra natureza, pessoal, a gente tem que interpretar isso como um preço que você pagou para comprar uma experiência. Compra de dados. Perda de dinheiro é igual a compra de dados. Você comprou aquela experiência. E aí você sabe que agora você teve que pagar caro para aprender que aquilo não se faz. Então, toda perda da nossa vida tem que encarar dessa forma. Desde que a gente erre, aprenda, corrija e não cometa o mesmo erro, você vai avançar de uma forma extraordinária. O problema, Rose, é que às vezes a gente é teimoso e acaba errando muitas vezes nas mesmas coisas. Aí a gente tem que entender o que está causando esse gatilho na nossa mente, não fazer a gente corrigir aquilo. Porque aí não faz sentido. Você erra, você vê que te fez mal, você falha naquilo novamente. Aí isso passa a ser um Precisa problema muito treinar grande. mais, né? Treinar mais. Exatamente, você precisa entender o que está motivando você a errar de novo na mesma coisa, né? Aí não faz sentido. Aí você não está. Talvez você esteja precisando parar um dia, como vai acontecer no dia 20 de janeiro, e fazer uma avaliação do que está acontecendo na tua vida. Por que você tem errado frequentemente nas mesmas coisas ao longo dos últimos 1 ano, 5, 10 anos da sua vida, E é bom para né? Você precisa. se atualizar também, né? Um evento desse, ele traz a oportunidade, isso é o mais importante do evento presencial. Primeiro é o network que você faz, porque as pessoas que estarão naquele evento, elas vão de alguma forma contribuir com o seu propósito. Depois, você ter a experiência de quem vai palestrar, porque essas pessoas já viveram coisas que talvez você viveu e elas ressignificaram de uma outra forma, ou se você vai no evento desse e algum dia você passa por uma situação, você tem uma referência de como resolver, o que é fantástico, né? É muito bom. É E isso. aí você também começar a investir em você, porque a pessoa mais importante na tua vida é você. Então você investir o seu tempo em comprar habilidades ou alugar habilidades de outras pessoas vai te fazer mudar de nível, né? Quantas vezes, Jade, eu fui em eventos que eu nem imaginava. Às vezes você vai por ir. Chega lá, você fala, cara, fiz um monte de conexão que eu não imaginava. Então, todo evento é uma oportunidade da gente contribuir e de receber contribuição de outras pessoas. E essa troca, acho que é a melhor parte de tudo, né? Não tem dúvida. A gente tem que sempre, pessoal, olhar para a questão do network, da interação que você vai ter lá, não só para a interação que você vai ter com quem está palestrando. Evidentemente que se você for, você espera que aquela pessoa que está falando lá tenha alguma coisa acrescentada na tua vida, né? E vai ter com certeza. Mas não se esqueça de que ali você pode ter muitas pessoas que estão, por exemplo, num nível parecido com o seu, numa busca parecida com a sua. E a troca de experiências ali, às vezes uma conversa com alguém pode destravar um problema que você estava tentando resolver e não sabia como. Então, é muito importante a gente ter na nossa vida esse grupo de pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que você e procurando coisas semelhantes, porque essa troca de experiências, essa atuação em conjunto que vai fazer você evoluir muito mais rápido. E às vezes também pode ter pessoas lá que estão alguns passos para trás, pessoas que você vai ter a oportunidade de trazer para o próximo nível também. E não se iludam, quando você faz esse processo, você é o mais beneficiado. Porque quando você assume a perspectiva de alguém que tem que explicar para alguém como funciona alguma coisa, você olha aquilo de uma outra forma, que você não faria se você tivesse simplesmente vivendo sua vida. Então, não esqueçam nunca disso. Você tem sempre que ter alguém lá palestrando, que muitas vezes você vai querer modelar, vai ter outras, mas tem outras pessoas ali que estão mais ou menos no mesmo nível que você. E você tem que lidar, conviver com essas pessoas para trocar experiências e avançarem todos ao mesmo tempo. E vai ter as pessoas que você vai ter a oportunidade de trazer para o próximo nível. Pessoas essas que amanhã podem apresentar para você uma outra pessoa para você modelar. E aí a coisa começa a fluir, né? Olha, eu já quero
agradecer as pessoas do Grupo Resgate que estão aqui, a Dulce, a Elaine, a Aparecida, Oh, a Ângela, é tudo a galera do meu grupo, que é o Grupo Resgate, gente, muito todos os bom. dias, 5 horas da manhã. Eu faço aulas no Zoom e no YouTube, onde a gente traz experiências de prosperidade, de empreendedorismo, virtualização. Eu faço leitura de livros e troco experiências na prática. Então, eu estou muito envolvida no movimento empreendedor e ali é uma grande oportunidade de network, de aprendizado, de conexão e da pessoa começar a treinar o digital. Eu estou aí fazendo parte desse movimento de educação digital para ajudar o nosso povo brasileiro. O brasileiro não foi treinado para ser livre, nem de ideias, nem financeiramente. E isso hoje é extremamente importante, porque essa relação de trabalho CLT, concurso público, é uma relação de trabalho extremamente ultrapassada, voltado para a dependência ou do patrão ou do governo. E para você viver o seu propósito, você precisa ser livre. Não tem como você viver o seu propósito estando preso numa relação de trabalho que te limita. Então, eu trago muito para as pessoas o despertar empreendedor, eu trago para as pessoas a experiência de empreender, porque é muito simples empreender. É mais simples empreender do que trabalhar num concurso público ou numa CLT. Só que as pessoas têm dificuldade porque elas não aprenderam outro modelo de negócio. É muito interessante isso, porque eu amo empreendedorismo e quando eu era adolescente nem existia o termo empreendedorismo e eu já era empreendedora. Com 19 anos eu tive a minha empresa, eu não sabia nem o que era ter uma empresa e eu já tinha. Então eu aprendi a empreender na prática e hoje eu vejo que isso para mim é tão natural, mas não é para a maioria das pessoas. Então, nesse movimento do resgate, a gente tem trabalhado muito o resgate da nossa identidade como seres espirituais tendo uma experiência terrena. Eu trago muito a questão da nossa mentalidade, da importância da gente reprogramar a nossa mente, e nisso a comunicação é uma das ferramentas mais importantes. Nessas reuniões que eu faço de manhã, as pessoas destravam na comunicação, elas quebram bloqueios, elas fazem network, e tudo isso tem sido muito importante, porque a gente está construindo aí uma geração de pessoas que estão treinando a liberdade empreendedora para poder viver o propósito delas, porque tem pessoas que não vivem o seu propósito porque acreditam que não são capazes de gerir o próprio sustento ou não são capazes de dominar as finanças, né? E as finanças são muito importantes, porque se você começa a ganhar dinheiro e não sabe cuidar do seu dinheiro, você perde. É isso, você tem que entender. Quando você tem a clareza do propósito, você começa a trabalhar. Tudo que você faz na sua vida, no momento que você tem clareza do seu propósito, independente de onde você esteja trabalhando, na empresa que esteja trabalhando, da função que você esteja executando, tudo que você vai fazer na sua vida vai te levar a levar uma vida guiada ao teu propósito, quando você tem a clareza dele. Então, mas eu trabalho com um negócio que não tem nada a ver com o meu propósito. Claro que tem. Porque se você trabalha lá, se você está evoluindo financeiramente, você vai poder investir em si mesmo para você se tornar a pessoa que vai ter cada vez mais capacidade de fazer aquele seu propósito, aquela sua causa avançar. Então, sempre, pessoal, se você tiver clareza do seu propósito, independente do que você esteja fazendo naquele momento, sempre você vai estar voltado para aquilo. A sua mente vai sempre pensar em como viver uma vida orientada àquele propósito. Então, esse conflito que se cria entre ganhar dinheiro e viver pelo propósito, isso é falso. Isso está só no mundo das ideias. A Elaine está aqui tá lembrando a gente aqui, está comunicando para a gente, na verdade, que ela virou coautora do livro só por conta de estar em grupos de networking. Olha lá, que maravilha. Então, ó, resultado do networking efetivo e eficiente da Elaine. Já a Ângela está falando do que gosta do mercado financeiro, Rose, mas que já perdeu um bom dinheiro que foi o aprendizado. É assim, Rose. Rose, Ângela, Elaine, é assim, pessoal. O importante é que você tenha entendido o que aconteceu, aprendido com aquilo, porque tenho certeza, Ângela, que agora você investe muito melhor. E esteja com a gente lá no dia 20 de janeiro, porque um dos temas que a gente vai abordar lá é como gerenciar melhor seus recursos, para que você continue aprendendo, mas na medida do possível aprenda com o erro dos outros, porque não necessariamente a gente tem que perder dinheiro para aprender. Se a gente escutar quem já está nesse mercado, já tem isso tudo na vida, né? Não só com relação a dinheiro, mas muitas vezes a gente pode aprender muito mais com o erro dos outros, que vai fazer a gente aprender mais rápido e com menos sofrimento, muitas vezes, né?
Aí nós vamos deixar o link, vocês que já estão aí com a sua mente preparada para explodir em 2024 e crescer muito, venha para o nosso evento do dia 20, nos chame no direct que a gente manda o link para você adquirir os convites e eu vou passar também para o pessoal que está no meu grupo de WhatsApp para que vocês tenham a oportunidade de estar com a gente neste dia. Vou pensar aí em umas coisas bem legais para a galera que vai estar lá no dia, viu? Vamos depois trocar uma ideia sobre isso, Jader. Inclusive, amanhã nós temos aquela reunião presencial, tá? Isso, Confirmada? Então, depois eu falo confirmadíssimo, com você no confirmadíssimo. WhatsApp, porque tem muita coisa que vai acontecer nesse dia 20 e eu quero que você esteja com a gente presencialmente. Lá a gente vai fazer rios, stories. Gente, vai ser um dia. Você sabe que onde eu vou, eu não resisto, né? Eu quero governar o tempo todo e eu quero que as pessoas que estejam lá no dia do evento tenham uma experiência muito positiva dessa imersão. Falta poucos dias e eu sei que muitas pessoas vão se conectar com a gente e estarão lá junto com a gente. Quero agradecer aí o Jader pela oportunidade de estar em mais um evento, agradecer a oportunidade de estar nessa mentoria com você, aprendendo sobre finanças, e que a gente vai ter aí um dia muito próspero no dia 20 e vamos ajudar muitas pessoas a programarem o seu ano com mais sabedoria. É isso aí, pessoal. Dia 20 de janeiro terei o prazer de estar novamente aí com a minha amiga Rose. O evento Prosperidade e Propósito, a estratégia para 2024, porque a gente vai falar dos dois temas, mas vai querer ser efetivo com vocês ali, para traçar uma estratégia para que saindo dali você já comece a pensar em como transformar o seu ano 2024 no melhor ano da sua vida, porque o pessoal deseja muito feliz ano novo, né? Vamos transformar esse ano no ano feliz, né? Não adianta a Vamos gente viver esse ano, né? simplesmente desejar, não é desejar, é transformar ele no melhor, no ano feliz, velho. Então, a partir do dia 20, eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza em como fazer isso na prática. Rose, Ó, e obrigado. vou pedir pro pessoal o seguinte, ó, quem tá na nossa live, tira os comentários aí embaixo, Jader. Vamos pedir pro pessoal fazer um print da tela, Ah, sim. marcar eu e o Jader nos stories. Sabe onde é que tira ali? Ah, aí você me pegou, hein? Deixa eu ver Você aqui. clica ali embaixo, Desativar aí vai. comentários. Pronto, ó. Isso! Aí, pessoal, faz a foto da gente, marca nos seus stories, marca eu Isso e o aí. Jader, coloca qual foi o código que você pegou nessa live e quando a gente encerrar a live, deixa nos comentários o que você quer que tenha no evento do dia 20. E de acordo com os comentários, a gente vai preparar aí um roteiro muito bacana para atender tudo aquilo que você precisa de ajuda para você ter aí um 2024 de muita prosperidade. Deixa nos comentários e marca pelo menos 4 pessoas para a gente poder divulgar isso daí e trazer mais pessoas para esse movimento. Inclusive, Jader, nos próximos dias, se você quiser fazer outras lives, você me avisa. A gente pode também chamar as outras pessoas que vão estar no evento para a gente falar junto. Aqui é muito bom a gente conhecer a minha audiência, conhecer quem vai estar no evento, a sua audiência também, porque daí a gente já começa um grande network online que vai ser muito bacana até o dia do evento. A gente já faz esse esquenta. Com certeza. Vamos interagir bastante antes do evento aí, para que vocês possam, inclusive, ir conhecendo um pouco mais dos palestrantes. Tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais estimulados aí, estarem com a gente lá no dia 20. Rose, muito Jader, obrigado pela disponibilidade. E vamos avançando aí daqui até o dia 20, é cada vez mais apresentando aí para a galera o nosso evento, para estarmos juntos aí comemorando, celebrando e avançando para o próximo nível a partir do dia 20. maravilha. Gente, grande abraço para todos vocês e que a gente viva esse ano como um ano de muita prosperidade, tá? Até a próxima live. Valeu, valeu. Obrigado, Rose. Obrigado, pessoal. Uma boa noite.